Havia um outro sentido para a palavra rudimentos, ou rudimentos do mundo. A expressão rudimentos do mundo pode também significar os elementos básicos, não de uma parede, não de um alfabeto, não de um exército, não do universo, mas os elementos básicos de uma doutrina. Aí começa a fazer sentido aqui no texto. Os elementos fundamentais de uma doutrina, de uma filosofia. Aqui em Gálatas parece que a expressão estoikeia, que é o que aparece no texto grego, estoikeia tu cosmo, os rudimentos do mundo, essa expressão se refere a elementos básicos de doutrinas falsas. Se os irmãos olharem, vejam aí no versículo 9, vejam o que ele diz. Mas agora, versículo 9 do capítulo 4. Agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E ele dá exemplos desses rudimentos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. O que são os rudimentos aqui? Normas relativas a dias específicos. Nesse dia não pode isso, nesse dia não pode aquilo, esse dia é santo, esse dia é sagrado, nesse dia não pode trabalhar, nesse dia não pode fazer tal coisa. Enfim, vocês estão voltando aos rudimentos, aqueles princípios, aquelas lições básicas das religiões pagãs. Vocês estão voltando àqueles rudimentos, aqueles princípios básicos das religiões falsas que colocam pesos e fardos sobre vocês. Vejam Colossenses capítulo 2, ele usa de novo a expressão rudimentos nesse sentido. Colossenses 2, versículo 8. Vejam o que ele diz. 2:8, é o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aqui. Vejam o que ele escreve. Colossenses 2:8. Cuidado, ele diz. É um perigo aqui, ele diz. Há um perigo, ele nos alerta sobre esse perigo. Um perigo muito presente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, ele diz. Conforme a tradição dos homens, coisas inventadas por seres humanos. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele diz, olha, cuidado, porque alguém pode enganar vocês e fazer com que vocês sigam filosofias e sutilezas inventadas por pessoas, e voltem-se para os rudimentos do mundo, essas regrinhas que há nas religiões por aí afora. Veja o versículo 20, no mesmo capítulo 2, ele diz assim, Colossenses 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ele diz, vocês morreram para essas regrinhas bobas. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Parece que em Colossos, 14 anos depois, estava acontecendo algo muito semelhante àquilo que havia acontecido na Galácia. Os crentes de Colossos, que é uma cidade na Turquia, os crentes de Colossos estavam, eles também agora, se sujeitando a regrinhas de religiões falsas. E ele prossegue. Vejam os exemplos dos rudimentos que aparecem aí. Não manuseis isso. Não proves aquilo. Provar aqui é comer. Não coma isso, não põe isso na boca. Carne de porco, nem pensar. Nem pensar. Não coma isso, não coma aquilo. Regrinhas alimentares. Qualquer religião que ensina regrinhas alimentares é uma religião que está ensinando os rudimentos do mundo, os princípios elementares dos pagãos, os princípios elementares do antigo judaísmo já superado. Ele prossegue, não toques aquilo outro, e ele diz, 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com uso, se destroem, ou seja, não servem para nada, parecem bonitas, parecem expressões de piedade, de zelo e de alta religiosidade. Mas Paulo diz, não servem para nada. São princípios elementares fracos e sem poder. E ele prossegue no versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Uau, aquela pessoa guarda o sábado. Aquela pessoa guarda o domingo. Aquela pessoa muito zelosa. Nós admiramos a seriedade dela. Que admiramos nada. Bobagens, tolices, coisas inúteis. E ele prossegue, tais coisas com efeito têm aparência de piedade, como culto de si mesmo. O que é culto de si mesmo? Culto que a pessoa inventou para si. Ela inventou aquelas normas para si, muitas delas. Ele prossegue, falsa humildade e de rigor ascético, não coma isso, não coma aquilo, é rigor ascético. Todavia, essas coisas não têm valor algum contra as paixões da carne, contra a sensualidade ou contra as paixões da carne. Essas coisas não servem para